Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, canal Geografia, plataforma Gabaritagel. Então já deixa o like, se inscreva no canal, poucos ajudam canais de educação. A galera assiste o vídeo, sai, pronto. Gente, deixa o like. Vamos analisar, olha aqui, a FUVEST segunda fase. Fiz um raio-x das últimas 94 questões que caíram na FUVEST de Geografia. Lembro você que a prova da FUVEST ela é mais complexa do que uma Unesp, do que uma Unicamp, do que o Enem. Óbvio, mas ela também é previsível nos conteúdos que aparecem. Por quê? A prova ela reflete muito aquilo que os departamentos dentro da universidade estão produzindo como ciência e aquilo que eles seguem de linha das ciências. Vamos traduzir isso para vocês. Por exemplo, você tem dentro da FEFELET, onde você tem o curso da geografia, a geografia agrária muito forte. Consequentemente, a prova da FUVEST, tanto primeira quanto segunda fase, aparece bastante questões de geografia agrária. O núcleo de discussões geopolíticas da USP é muito forte. Então a prova também vai aparecer questões de geopolítica. Poucos falaram isso para vocês, né? E isso é pura verdade. E eu comprovo com números a partir dessa minha análise em cima das últimas 94 questões de geografia. Vem cá, vem cá, vem cá. Geografia do Brasil, caíram 59 questões, Geografia Geral 35. Cara, fica fácil de você entender aqui. Geografia do Brasil está falando das relações homem-natureza no espaço geográfico brasileiro, no território brasileiro. Quando eu falo Geografia Geral, a gente vai sair do Brasil e vai ver todas as relações homem-natureza no mundo todo. Então você tem o que? Uma amplitude maior de análise do que a análise Brasil. A análise Brasil ela é menor, é mais fácil de se entender porque você vive aqui, você assiste jornal, você lê revistas, lê jornais, vê sites na internet. Então, a sua visão de mundo é muito mais assertiva na hora de escrever uma questão. Quando você sai do território brasileiro e você vai falar da Tailândia, por exemplo, você vai falar do Vietnã, vai falar do Camboja, e isso já restringe o número de informações que você tem. E é aí que a prova da FUVEST de Geografia começa a complicar, porque ela traz muitas e muitas questões de geopolítica específicas que vocês vão ver aqui nos números que eu trouxe. Dentro da Geografia do Brasil, Econômica lidera com 27 questões, Humanas 19 e Física 18. Inverteu, porque na primeira fase aparece mais Geografia Física, agora Geografia Humana. 27 questões distribuídas em Agropecuária 15, aquilo que eu falei para vocês, que Geografia Agrária é um núcleo forte de pesquisa dentro do Departamento de Geografia. Então aparece muito e vai cair. Então fica ligado, sistemas agroindustriais brasileiros, Revolução Verde, transformação do campo a partir da década de 60. Você tem reforma agrária, que também é importante você entender, o porquê da reforma agrária no Brasil, a questão de terra, principalmente na região norte, que é uma problemática que implica em questões ambientais. Depois, olha a diferença, gente, só vai caíram 5 questões de fontes de energia renovável, não renováveis, as discussões de sustentabilidade utilizando energia limpa ou energia sustentável, beleza? Outro tema também que não é corriqueiro dentro de uma Unesp, por exemplo, aparece até num número considerável dentro do eixo economia, que é a questão de transporte. Fica ligado na questão do custo Brasil. Se você não sabe o que é, já pesquise, porque é um tema que pode estar ligado ao transporte aqui. O transporte, pensa em transporte hidroviário, ferroviário, rodoviário e dutoviário.
São aí as discussões que podem aparecer. Geografia humana, urbanização e população, aí são dois pontos, né, fáceis aí de se analisar, porque a gente está sempre discutindo aqui no canal, na plataforma Gabaritagel. Depois eu tenho aqui, ó, geografia física, com 18 questões, mas ainda é um número grande e vai aparecer na prova da segunda fase. Aí você tem vegetação 9, espaço geográfico 5, os conceitos da geografia e as relações entre o homem e a natureza, e relevo 3. Relevo que aparece demais na primeira fase, diminui um pouco aqui. E vegetação, entender os nossos biomas, os domínios morfoclimáticos, que é a classificação do Aziz Abi Saber, é mega importante aí. Depois nós viemos aqui, ó, geografia geral. É uma quantidade menor em relação à geografia do Brasil, tá? Então, ó, diminui bem. Teu foco, se você não tem tempo, geografia do Brasil. Na geografia geral, caíram 35 questões e olha aqui a distribuição. Eu tenho de geopolítica, aquilo que eu falei no início da aula, 17, geografia física 10, geografia econômica 10. Se você soma geografia econômica de geral e de Brasil, dá uma sustância aí grande, então tem que ficar ligado. Mas olha aqui que diferentão, que na minha opinião é o diferencial dos alunos. Geopolítica, sempre aparece na prova da FUVEST, conectada com questões da atualidade. Por isso que eu dou uma dica, guerra do Iêmen. É legal você estar na ponta da língua. Migração dos hondurenhos e dos povos da Nicarágua em direção aos Estados Unidos. Aquela marcha de imigrantes que foram barrada lá no México. Também guerra da Síria, sempre é discutida, sempre volta nas provas. A participação da Turquia no conflito com os curdos no norte da Síria. Tema também que é top, fazendo essa ligação atualidades e geografia. Olha aqui a distribuição. Você tem 8 questões de Sudeste Asiático, aí você tem questões mundial, Europa e Japão. Sudeste Asiático sempre aparece. Aí eu não sei o que é o Sudeste Asiático. Ó, vou lembrar alguns países: o Vietnã, Camboja, a Tailândia, Nepal, Butão, chegando até na Índia. A Índia é um tema que pode aparecer aqui. A China não está bem no Sudeste Asiático, mas é uma temática que pode ser que apareça por conta dessa disputa comercial entre Estados Unidos e China. A relação próxima econômica entre Brasil e China hoje sendo o maior parceiro comercial. Análise de gráfico, pode estar tudo aqui. Quando eu falo mundial, já são conflitos mais amplos, tá? Quando geopolítica geralmente aparece mais conflitos, né, armados, disputas territoriais do que disputas econômicas. Europa, Brexit, pode ser que apareça, e também a questão da Catalunha, disputa territorial, a volta do exército irlandês, o IRA, na questão religiosa dentro da Irlanda. E o Japão, aparece aqui 2 questões, é mais difícil, mas pode ser que faça uma relação aí com a Coreia do Norte na prova. Já geografia física envolve essas temáticas aqui também. Clima é a minha aposta aqui em geral, discussão do Acordo de Paris, questões de aumento da emissão dos gases do efeito estufa, crédito do carbono, Conferência de Estocolmo em 1971, que é o início da discussão ambiental. Você está falando de prova da FUVEST, está falando de uma prova mais densa. Vocês vão fazer as específicas de geografia, como a galera de medicina em Ribeirão Preto. Então, vão colocar o dedo na ferida. Não adianta achar que vai lá, escreve qualidade de vida, escreve geologia, clima, pronto, não. São questões que o aluno vai ter que fazer análise, vai ter que discorrer, vai ter que dar exemplo para dar um corpo maior para sua resposta e você passar bem, principalmente cursos de alta concorrência como medicina. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, ó, tamo junto, pra cima deles, ó, Gabaritagel. Vamos lá, vamos estudar. Abraços!